Vambora, mais um Talk no Ar aqui no YouTube, no Spotify, no Deezer, todos os agregadores de podcast, como também no programa Jornal das Duas, aqui na Rádio Sociedade News, 102.1 FM, inclusive nessa semana, para lá de especial aniversário de Feira de Santana, o mês inteiro, na verdade, né? Eu não poderia convidar alguém tão especial quanto ele, professor Robson Torres, o criador, você conhece esse perfil, Feira Relíquias. Um forte abraço, é um privilégio recebê-lo aqui. Obrigado, Danilo. Obrigado aí vocês que dão essa oportunidade para a gente estar falando um pouquinho da história de feira, né? Nesse período que é bem especial, próximo ao aniversário dessa cidade, que tem muita história, viu, Danilo? Essa Feira de Santana são mais de 300 anos de história, muitas culturas, é muita coisa e a gente vai poder, né? Quando Feira Relíquias, a gente sempre está passando um pouquinho desse conhecimento, dessas pesquisas para o público em geral. Agora, muitas pessoas possam imaginar que você é historiador, mas você é educador físico, contudo tem um perfil no Instagram, repito, Feira Relíquias, vai lá, confere, mais de 10 mil seguidores e diversas histórias de Feira de Santana que eu particularmente, inclusive, desconhecia. Como é que surgiu esse insight para produzir algo tão bacana como você tem feito? Sim, o Feira Relíquias, né? Eu sou, como você mesmo falou, eu venho da educação física, né? Sou professor, filho de professora. Eu tenho a coisa do ensinar, do aprendizado. E a história da cidade, da região, sempre foi uma paixão, né? E com o tempo, né? Com o tempo das nossas atividades, eu comecei, né? A internet ela facilita isso, né? Ela deu esse canal maior. A gente não precisa necessariamente ter toda uma estrutura, né? Hoje facilita para o cidadão comum ou leigo, né? Como assim se pense. Então, eu comecei a buscar socializar essas informações, né? Então, são informações coletadas com a literatura, né? Eu, desde garotinho, eu sempre gostei muito de ler, e principalmente ler sobre história local. E também a gente tem algumas atividades que nós realizamos também em campo. Então, eu gosto de visitar as áreas, a gente se mete também com trilhas, aquelas atividades de final de semana. E com isso foram brotando informações, e aí chega um momento, e a gente vê hoje que é uma necessidade hoje de socializar o conteúdo, né? Então, foi uma forma de devolver e socializar e trazer um maior interesse, uma maior percepção das pessoas para que tenha essa paixão que eu tenho com Feira de Santana e sua história. Feira de Santana é uma cidade que carece, de fato, de pessoas ou instrumentos que você possa reviver o passado da cidade. E você conseguiu unir isso de uma maneira muito simples, né? Porque é uma rede social, está no Instagram. Há quanto tempo você já uniu essas informações? O site, o canal está 2018, 2019. 2018. 2018, 2019. Mas já há um bom tempo que eu tenho. Eu tenho quase uma biblioteca em casa, na verdade, né? Eu tenho literalmente, na verdade, uma biblioteca em casa de coleção de livros e informações. E isso foi trazendo esse conteúdo, né? Foi trazendo essa vontade toda de estar divulgando o site e trazendo essas informações. As redes sociais facilitam, né? Porque a rede social ela tem um apelo do cidadão comum de você estar simplesmente se comunicando, e com o tempo a gente viu o pessoal utilizando utilizando de uma forma empresarial, de uma forma, né, de divulgar determinados trabalhos. Isso é um trabalho que não é o meu trabalho principal, mas acabou se tornando uma grande paixão e trabalho, né? Porque hoje a gente tem uma rotina de publicações e de pesquisa. Você publica uma vez por semana, duas? São 2 vezes na semana. Vezes na semana. Isso. Não falta, né? Sempre tem lá Dificilmente, né? Dificilmente. É um canal que a gente, como costumo dizer, ele não tem fins lucrativos. Então, a gente tem de realmente um hobby. É um hobby, E é gostoso, sabe? Porque é aquela frase que as pessoas falam, ela não é desgastada, essa frase, né? Fazer o que gosta é não parecer que é trabalho. Então, eu passo, às vezes, no domingo pela manhã, né, a semana toda aquela correria, e eu pego um sábado de manhã, fico em casa lendo. Cara, para mim é uma delícia. Aquilo ali, para mim, é como se estivesse, sabe, assistindo futebol ou sabe, saindo com os amigos, sabe? É muito gostoso para mim. Então, é pegar aquele talento, a sua capacidade, o seu gosto, e transformar aquilo numa rede, né? Então, com o Feira Relíquias, ele possibilitou para mim, pelo menos pessoalmente, criar uma rede com profissionais, com pesquisadores, historiadores, e eu aprendo também
vira e mexe a gente tem algumas discussões, aparecem sugestões, e isso também enriquece também o trabalho da gente. Existe alguma história determinada ali que te chama mais atenção, dentre várias que as pessoas podem encontrar no perfil? Danilo, assim, é um número muito grande. Eu acho que em publicações a gente já passou de 400. Elas não são repetidas e, como eu falo, né, tem algumas que são praticamente furos de notícias. Por quê? Porque eu coloco muitas vezes algumas informações que eu ainda, como tem muita gente da área que segue, eu falo, tá aberto aí para quem quiser aprofundar, quem quiser pesquisar, né, dar fontes. Então, assim, a Feira de Santana tem histórias incríveis, incríveis, incríveis. Né? Então, coisas como, por exemplo, a roupa da Princesa Isabel, que ela no ato da assinatura da Lei Áurea, ela foi dada de presente a uma feirense, pra você ter uma ideia. Né? Então, são coisas assim, muito inusitadas. Né? Essa roupa hoje ela está no museu, no Politeama, lá em Salvador. É um museu da moda, né? Que foi passado por uma feirense. E hoje ela está lá, mas assim, tudo passou por Feira de Santana. Como o Dom Pedro II teve aqui, né, como muitos presidentes tiveram aqui, presidenciáveis. Né, feira sempre foi, desde o século XVII e século XIX principalmente, se tornou um centro, né, um centro comercial, um centro político. Né, então, grande parte dos movimentos que ocorreram no nosso Brasil, eles têm alguma conexão, ou teve algum respingo em Feira de Santana, isso aí sem dúvida. Dá para perceber que claramente você é um apaixonado por Feira de Santana e evidencia isso, né, através do perfil. Exatamente. Eu, como eu falei, não sou historiador, né? Eu até estou agora me especializando, né? Eu aproveitei alguns tempinhos que a gente foi conseguindo. Hoje eu estou fazendo especialização em História da Bahia. Legal. Pela UFES, né? Que inclusive é uma grande paixão estar estudando hoje na UFES, porque eu não estudei, eu sou feirense, nascido em Feira, só que na época foi um período que eu passei em Salvador, eu fiz faculdade em Salvador. Mas eu sempre gostei. Eu tinha uma tia falecida, que ela foi estudante da UFES, ela foi uma das únicas da família que estudou, ela me inspirou muito, né? Ela faleceu há 2 anos atrás. E essa coisa da UFES, ela falava assim, Universidade Estadual. Assim, então, hoje eu tenho um orgulho de estar aprendendo na UFES, porque a gente vê da mesma forma muitos grandes mestres, né? A gente vê muitos conhecimentos que acontecem. E Feira de Santana, que é também outra coisa que motiva a questão do site, é que eu acredito, assim como grande parte acredito dos historiadores também, que o conhecimento cultural ele vai ajudar a desenvolver o país, sim. Né? A gente vê, às vezes, a criminalidade, a gente vê um desleixo, às vezes, com determinados aspectos culturais, educacionais do país até, por falta de identidade. As pessoas não se conhecem, as pessoas não sabem de onde elas vieram, a verdade é essa. Né? Então, como eu falei, eu faço algumas atividades de campo, aí às vezes eu vou para algum distrito, algum grupo, algum povoado, e aí você vê uma igreja inclusive histórica, tem muitas aqui próximas da gente. Num raio aí de, vamos dizer, 80 quilômetros aqui da sede de feira, tem muito patrimônio histórico, né, material, predial, lindo aqui próximo, e a gente não conhece. Os próprios feirenses a gente acaba não conhecendo. Então você chega às vezes num lugar desse e tem um menino que mora ali, um adolescente, pergunta assim, vem cá, qual é o nome dessa igreja? Eu não sei não. Né? Então esse jovem que não conhece, esse jovem ele não vai se sentir próximo àquilo, então o respeito, o interesse, tudo isso cai por água abaixo. Não tem um pertencimento. Não tem exatamente, a palavra é essa, Danilo, é pertencimento. Então, isso não vai estimular ele a aprofundar, a conhecer, não é? a ter uma identidade, o zelo pelo aquele lugar. Né? Feira de Santana mesmo, a gente passa por um problema em feira, que é histórico, que já não é de hoje, que é da deteriorização do patrimônio, né? Dos casarões, etc. Então, há quem diga, né, isso é uma teoria, que é o caso de Feira ser uma cidade que tem muitas pessoas que vêm de fora, então não cria aquela identidade. Então as pessoas vêm, o comerciante compra um prédio, bota no chão e vai fazer estacionamento, né, como a gente vê hoje, né, estacionamentos e mais estacionamentos, casarões do Senhor dos Passos, que foram caindo. Então é essa alma, sabe, esse interesse que o Feira Relíquia se propõe. E principalmente na galera jovem, né? Para vocês que acompanham o site, você vê que a linguagem é uma linguagem jornalística, né? Tenta ser jornalística, simples e de fácil digestão, e que pegue o jovem, principalmente o jovem que é essa pessoa que vai se interessar, que amanhã depois vai ser ou um profissional que leva em consideração a questão histórica da cidade, ou até mesmo um profissional que vai buscar pesquisar, estudar, porque a gente carece de pessoas dessa forma hoje. É incrível isso. Estamos em 2024. Eu sou feirense, você também disse que é feirense, mas se for olhar de maneira minuciosa os familiares,
ou o pai, ou a mãe, ou o avô, não são nascidos em Feira de Santana. Então, muito embora estamos ainda em 24, já estamos, na verdade, em 2024, vários familiares não são daqui, então não tem essa sensação de pertencimento de todos. E talvez isso seja um processo que dificulte ainda mais esse resgate, né, da história da cidade, que é tão importante de fato, né? A gente precisa valorizar, precisamos encontrar mecanismos, como você inclusive tem um que é fantástico, um Instagram que as pessoas podem lá visualizar, é o @feirarelíquias. Exato, @feirarelíquias, tudo junto, minúsculo. E as pessoas podem revisitar a história da cidade, que ou moram por aqui há pouco tempo, ou nasceram aqui inclusive, e podem conhecer e se aprofundar um pouco mais. Sim, histórias de coisas que às vezes, por exemplo, é muito comum um comentário, a pessoa fala assim, eu nasci nessa rua e não sabia que o nome da rua dava o sentido tal, né? Então, assim, às vezes a história está no nosso lado e a gente não conhece. E isso, até falando do ponto de vista empresarial também, a história do lugar, o patrimônio, isso é um recurso até econômico para o município, né? É outra coisa que a gente tenta assim, trazer um pouquinho essa reflexão nas postagens, é o valor, inclusive, da economia. Porque tem um amigo meu que ele fala, a gente às vezes sai daqui e vai conhecer a Europa. Você vai para outros países, vai para Itália, França, você vê o quê? Você vê patrimônio histórico. E às vezes a gente aqui no Brasil, a gente vê aqui nosso entorno, algumas cidades, né? Santa Amaro, que passa uma situação, São Gonçalo, cidades que têm um apelo histórico, até a própria Cachoeira, né? E às vezes deixa esse patrimônio e isso poderia ser algo que pudesse ser revertido para a própria cidade, em benefício econômico, inclusive, da sua população. Então, uma cidade que fica com a cara de qualquer cidade perde a característica e se torna somente um espaço comercial puro e simples, e não é, né? Ô Robson, conta uma coisa, como é que funciona o processo de criação de cada publicação lá no Instagram? Isso aí é o seguinte, isso aí eu tô sempre lendo, né? Eu não, ler para mim é mais do que vício, né? Vício, né? Mas assim, a gente está sempre buscando informações, né? Teve agora mesmo a feira do livro, né? Em feira, né? Aí fala assim, o apelo é infantil, mas eu vou lá e eu encontro sempre algum material, sabe? Sempre tem algum autor lançando, sempre tem algum pesquisador ou de Feira de Santana de Fora. Então a gente vai fazendo essas leituras, vai selecionando essas partes, né? esses fatos interessantes, esses conteúdos interessantes. E a gente faz lá um banco de dados, né, que a gente vai somando, e sempre que está próximo, a gente vai o nome de final de semana eu monto essas postagens e faço. E dá um trabalho daqueles, viu? Nossa Senhora. Porque a pessoa pensa que é um postzinho, né? Você também está aí na rede social, né? Às vezes as pessoas que estão, né, do outro lado falam assim, isso é simples. Não, gente, nada é simples no mundo digital. Tudo requer tempo, necessita revisão, né? Revisão, cuidado, planejamento, não é? Mas quando você faz algo que você gosta, isso é sempre muito satisfatório. Você elabora tudo sozinho ali? Sim, sim. Eventualmente, como eu falei, como a gente já criou tem criado uma rede com alguns colegas, inclusive, sempre tem alguns um pequeno grupo, que vou dizer assim, que eventualmente passa informações também para a gente, né? Tem o pessoal da UFES, né? Mas não é muita gente não, tá certo? Eventualmente acontece assim, aí manda para mim, né? Você poderia falar sobre tal assunto, poderia falar sobre tal tema. Às vezes também isso acontece, tá certo? Mas é menos habitual. Normalmente realmente o repertório que eu tenho, porque é muita informação, e às vezes, né, um dia o Feira Relíquias vai crescer para a gente poder criar uma forma de passar mais conteúdo, tá certo? O Feira Relíquias basicamente é conteúdo, né? Muito conteúdo, e a gente tem dificuldade de organizar para expor, não é nem para buscar o conteúdo, sabe? Porque a história, gente, ela é extremamente produtiva. A história está na nossa frente, gente. A tecnologia está vindo aí, né? Você viu, alguns programas mostram o pessoal passando de equipamento que localiza ossos de dinossauro. Então, tem a questão da arqueologia. Se eu tenho uma ideia, eu vou falar essa aqui eu vou dar aqui meio que um furo. Recentemente, eu tenho equipamento de detecção de metais. Recentemente, teve algumas obras aqui no centro da cidade, eu passei o equipamento e eu encontrei coisas. Né? Nossa. E aí, por exemplo, moedas, né? Então eu tenho uma moeda lá de 1822. Então, assim, cara, a história está ao nosso redor. Só que às vezes no corre, no dia a dia, você está no caminho do trabalho, vai e volta, a gente não para olhar. Né? Então é como o teto de um prédio histórico. Então é aquela coisa. Então, assim, a história, gente, é um conteúdo dos mais relevantes hoje. Você vê
profissionais e gente como Eduardo Bueno, né, vários livros de história. História é uma das coisas que mais vende hoje em livros e sites. A gente vê muitos sites hoje com esse conteúdo histórico, né? Porque o Brasil, nossa senhora, e não é nem que tenha muita história, é que foi falado muito pouco, sabe? Perfeito. A sensação que eu tenho é que, como se fala muito pouco, tem muita coisa para ser dita e ser falada e ser pensada ainda. Ô Robson, é sensacional o que você tem feito. Inclusive, imagina a influência em escolas, trabalhos, né, da garotada sobre Feira de Santana. Você, sem sombra de dúvidas, é uma fonte de pesquisa ali, né? Das histórias de Feira de Santana. Isso aí é uma coisa que acontece, sempre está acontecendo. Professores entram em contato comigo. Professor, eu estou fazendo um trabalho sobre a história da cidade. Vai ter um grupo meu, há pouco tempo foi um grupo de um colégio particular aqui em Feira, assim, vai ter uns meninos que vão entrar em contato contigo, já conversaram comigo, a professora, né? Que vão perguntar, vão fazer uma entrevista, né? Aí vira e mexe o pessoal, e eu adoro isso. Como eu falei, para mim, um dos meus focos maiores, assim, o target, vamos dizer assim, desse público, embora não seja, né? Seja um público um pouco mais na faixa dos 30 anos, 25 para 35, mas assim, o jovem, para mim, eu tenho uma atenção especial. Até porque eu sou professor também, né? Eu dou aula para o Fundamental 2, em escolas de ensino, né? O antigo ensino médio. Então, a coisa do jovem, para mim, é uma coisa também que dá uma liga muito boa. Então, quando eu vejo essa galerinha, o pessoal aí dos videogames, né? Das telas, buscando conhecer sobre Feira de Santana, eu fico com uma satisfação muito grande, né? Isso sempre acontece. Vira e mexe, os professores procuram a gente. Robson, parabéns pelo seu trabalho. É realmente um conteúdo que você que está me ouvindo agora, está acompanhando agora, inclusive, esse podcast, esse talk, deve acompanhar. Acessa lá, @Feira Relíquias, você vai acompanhar histórias sensacionais sobre Feira de Santana. Robson, ele tem feito isso desde 2018, 2019, Sim. E vem publicando semanalmente o conteúdo. Então, vale a pena você curtir, comentar, seguir, compartilhar com as famílias, com os amigos, porque realmente a gente precisa, né, ter esse pertencimento sobre a história da cidade que nascemos ou estamos vivendo, né, trabalhando aqui. Precisamos a cada dia nos tornar mais apaixonados por essa terra chamada Feira de Santana. Exato. Muito obrigado. Eu que agradeço. Né? E se vocês puderem seguir o Feira Relíquias no Instagram, né? O @Feira Relíquias em todo minúsculo, e tem muitas histórias e vocês podem comentar, discutir. É um canal aberto, é social, e aquela é a rede social mesmo, porque, sabe, ela tá para que vocês possam tirar dúvidas, né, questionar, e a gente está aí para isso aí. O trabalho do professor é esse.